Oi, pessoal, tudo bem? Hoje daremos continuidade às nossas aulas de biologia com a aula 5B. A aula 5A também tinha o mesmo tema sobre populações, comunidades e sucessão ecológica, mas a gente abordou mais o crescimento populacional e as relações entre indivíduos da mesma espécie, as relações intraespecíficas. Hoje, o nosso assunto abordado será as relações interespecíficas, ou seja, entre animais ou seres vivos de espécies diferentes. Isso incluiria plantas, protozoários, bactérias, fungos, etc. Uma das relações mais simples entre as espécies seria o neutralismo, que é determinado como uma interação 0-0, ou seja, nenhuma espécie é beneficiada e nenhuma espécie é prejudicada. São só seres vivos que coabitam, eles existem no mesmo lugar e se eles se encontrarem ou não na natureza, isso não vai interferir diretamente na vida de ninguém. Como, por exemplo, uma girafa com uma borboleta. Digamos que seja uma borboleta que tenha hábitos de polinizar apenas flores. A girafa só se alimenta de árvores, folhas de árvores. Então as flores, os arbustos que as borboletas polinizam não vão interferir em nada na vida das girafas, que se alimentam de folhas de árvores, certo? Então as espécies não se prejudicam e não se beneficiam da coexistência. Outra forma de interação é a competição. Nós vimos na aula passada a competição intraespecífica, mas pode existir a interespecífica também, envolvendo dois ou mais indivíduos e espécies diferentes. É uma relação negativa para ambos, porque, por mais que um dos indivíduos saia vitorioso, ele gastou muita energia para conseguir essa vitória. Então, digamos que por disputa de espaço, disputa por alimento, certo? Disputa por luz solar, disputa por território. Uma das espécies pode até sair vitoriosa, mas cheia de ferimentos, cheia de machucados, possivelmente infeccionados, etc. E ela pode vir até morrer de exaustão depois. Sobre a competição, tem um princípio chamado princípio da exclusão competitiva, que foi proposto por esse cientista, o Gause. Ele diz que duas populações com nichos ecológicos completamente coincidentes têm um altíssimo grau de competição e provavelmente uma delas vai ser eliminada. Para quem não lembra, um nicho ecológico seria como se fosse o comportamento daquele ser vivo. Então, do que ele se alimenta, a época de reprodução, aonde ele vive, quais outros animais ele interage, de que tipo de vitaminas, nutrientes que ele necessita, se ele precisa ficar dentro da água, fora da água, os hábitos alimentares dele. Então, dois animais que têm os nichos muito parecidos, ou seja, eles dividem o mesmo ambiente, como uma lagoa. Ambos vivem na mesma lagoa, se alimentam das mesmas plantas, exatamente as mesmas plantas, vivem exatamente na mesma região, certo? Eles vão ter que disputar muito por alimentos, por todos os recursos daquela área, e pode ser que uma das espécies seja extinta. Um caso de competição que a gente pode ver que é uma competição que acaba sendo até bastante injusta para as demais espécies, foi da existência desse lagostim, chamado lagostim marmoreado, que é da espécie Procambarus virginalis. O que acontece? Ocorreu uma mutação numa espécie de lagostim e gerou essa espécie nova há alguns anos, algumas décadas na verdade. E qual é a diferença desse lagostim? Ele tem reprodução por partenogênese, ou seja, não precisa de sexo para reprodução. Só uma fêmea consegue se engravidar sozinha. Então, os filhotes dela são todos clones.
E por que que isso é injusto? Porque, primeiro, eles chegam na idade adulta muito rápido. Em um ano, esses lagostins já podem se procriar. Eles se reproduzem 3 vezes mais rápido que as demais espécies de lagostim. E ela tem alta capacidade de adaptação. Enquanto os outros lagostins, eles precisam de ter rituais de acasalamento, certo? Eles demoram mais tempo para atingir a maturidade, então acaba sendo muito injusto. 3 vezes mais rápido de reprodução é muita coisa. E essa espécie foi detectada em aquários na Alemanha, se eu não me engano, e ela começou a ser vendida para as pessoas terem como animais de estimação. E o que aconteceu foi que, como esse indivíduo consegue se reproduzir sozinho, o aquário ficava lotado com centenas e centenas de lagostins, porque a cada 3, 4 meses esses lagostins conseguem colocar de 200 a 400 ovos. Então o aquário ficava cheio e o que algumas pessoas começaram a fazer? Jogar esses animais em lagos, nas privadas, etc. E esse animal chegou no meio ambiente, invadindo o ambiente de outras espécies. E como ele é um lagostim de sabor apreciado, as pessoas levam para outros países para cultivar e começam a cultivar em lagos, até que acontece alguma coisa que ele consegue escapar e ir para outros lagos e domina o território das espécies que viviam lá e leva à extinção outros lagostins. Um outro exemplo de interação seria entre esses protozoários, né? Esses seres unicelulares que são os paramécios. Esses paramécios eles têm um nicho ecológico parecido, apesar de não ser igual. E o que acontece? Um cientista tentou cultivá-los em tubos de ensaio com as mesmas condições ambientais. Se eles tivessem tubos de ensaios diferentes, a população tinha um ritmo de crescimento normal, né? Aquele mesmo perfil sigmoide. Então, crescimento abrupto até que começa a ter uma competição intra-específica e se estabiliza o número de indivíduos na população. Para as duas espécies tinham o mesmo comportamento, vendo aqui nessa linha sólida. Então, em tubos de ensaio, cada tubo tendo uma espécie, e essas espécies sendo alimentadas com bactérias, eles conseguiam crescer até que atingiam um número de indivíduos estável. Só que o que acontecia? Quando você coloca essas duas espécies de paramécio juntas, uma delas sai em prejuízo porque a outra é muito melhor adaptada. Então a gente vê que o paramécio caudatum, que é esse daqui do vídeo, dá para ver ele batendo os cílios dele, quando ele é colocado junto com a outra espécie, o Aurelia, ele diminui muito a sua população até que ele é extinto daquele tubo de ensaio. Enquanto o Paramécio Aurelia, ele vai crescendo até que ele encontra uma dificuldade, né, que seria essa competição com os outros paramécios, mas depois que ele elimina esses paramécios, ele volta a crescer e estabiliza só com a espécie dele. E por que que na natureza tem ambos os paramécios? Por mais que eles vivam numa mesma lagoa, eles, em geral, têm preferências diferentes por bactérias para se alimentar. Diferente do que aconteceu no tubo de ensaio, que eles só tinham um tipo de bactéria para se alimentar, que era dado pelos cientistas. Certo? Então o nicho não é totalmente sobreponente. Uma das espécies tem maior tendência a ficar mais livre, passeando pela água, a outra já prefere ficar mais retida, mais grudada em superfície, certo? Uma outra forma de competição que algumas espécies acabam achando uma forma de se conciliar é entre as cracas, que seriam crustáceos. Eles são, na forma larval, eles são móveis, mas na fase adulta são sésseis, ou seja, eles se fixam numa superfície e ficam lá para o resto da vida, sem se mover.
Esses animais, né, aqui, eles se fixam nas rochas, nas bordas na praia, né, onde ainda atinge bastante água. E o que acontece? Se a gente tem duas espécies convivendo juntas, no caso essa Ictamalos e Abalanos, a gente vê que abaixo do nível da água, Abalanos domina, e acima do nível da água, essa Ictamalos sobrevive mais. Mas se a gente deixa uma espécie só nas rochas, a gente vê que a Balanos é capaz de sobreviver em qualquer parte da rocha, da parte inundada ou na parte que fica com menos água, ou seja, na maré cheia, essa parte fica coberta de água, quando a maré desce, ou seja, a maré baixa, essa parte fica mais seca. Então, a Balanos sobrevive, tudo bem para... a Ictamalos sobrevive, tudo bem para ela. Agora, a Balanos, se ela tá sozinha, ela só consegue sobreviver em níveis que estão sempre cobertos pela água. E quando a gente mistura elas, a gente vê que abaixo da água a gente encontra basicamente só a Balanos e acima a Ictamalos. Por quê? Provavelmente a Balanos ela tem uma vantagem nessa competição. Ela consegue ser melhor para captar os recursos e ela impede uma grande reprodução da Ictamalos aqui embaixo. E como ela não consegue sobreviver nessa parte que às vezes fica seca, é aonde a Ictamalos se sobrepõe, ou seja, eles têm um nicho um pouco diferente. Isso permite que ambas sobrevivam. Outra forma de interação chamada de amensalismo ou antibiose. Geralmente é uma interação que não traz benefício nem prejuízo para uma das espécies e traz prejuízo para outra. Como que ela acontece? É quando uma espécie inibe a sobrevivência da outra, ou seja, ela vai liberando substâncias no meio ambiente que impedem a sobrevivência de outras espécies, como ocorre com fungos do gênero Penicillium. Eles secretam a penicilina e podem levar várias bactérias à morte, sendo que a penicilina foi nosso primeiro antibiótico descoberto. Aqui a gente tem numa plaquinha chamada placa de Petri, para a gente ver o crescimento desses seres vivos. Então, eles põem um meio de cultura, como se fosse um composto gelatinoso cheio de nutrientes que permitem esses seres de sobreviverem. Aqui, mais clarinho, são as bactérias, e aqui, dessa forma um pouco mais rugosa, são os fungos Penicillium. A gente vê que aonde não tem fungo Penicillium, a bactéria cresce, mas aonde tem esse fungo, forma um halo em que a bactéria não consegue crescer. Por quê? Porque aqui está cheio de penicilina secretada pelo fungo e ele mata a bactéria. Então é negativo para a bactéria e zero para o fungo. Por quê? De qualquer jeito ele ia ter aqueles alimentos. A questão é que ele só evita competir por esses alimentos, esses nutrientes. Nozes também, né? As plantas, as espécies de nozes, elas conseguem soltar substâncias pelas raízes que impedem a germinação de outras sementes. Então, na área onde tem uma nogueira, ela consegue impedir o crescimento de outras árvores, assim ela não tem que dividir nutrientes. E aqui também é um fenômeno conhecido como maré vermelha, que às vezes acontece uma super proliferação de algas vermelhas, e essas algas são tóxicas. Elas liberam toxinas que matam outros tipos de fitoplâncton, por isso que ela toma a região de uma vez e acarreta esse fenômeno. São espécies que separadamente vivem bem, mas se quando elas estão juntas disputando os mesmos recursos, uma é prejudicada e a outra usa os recursos normalmente. Ela não chega a ganhar mais recursos, ela só usa o recurso daquela área como se não tivesse outra espécie. Parasitismo é uma interação positiva para um indivíduo, que é o parasita, e negativa para o outro, que é o hospedeiro. O parasita, ele habita dentro ou em um contato íntimo com o hospedeiro.
e ele vai retirando nutrientes desse hospedeiro, podendo causar danos intensos e uma morte por desnutrição, hemorragia, algo do tipo. É importante salientar que, mesmo que ele cause morte, ele não é um fenômeno de predação. Por quê? Porque a vítima não morre de uma vez. No parasitismo, o hospedeiro pode morrer, mas ele é levado à morte mais lentamente, certo? Não é sempre o objetivo do parasita levá-lo à morte. Esses parasitas podem ser ectoparasitas, que ficam fora do hospedeiro, mesmo que em contato, como o piolho, os carrapatos, sanguessugas, o cipó-chumbo. Então existem plantas parasitas também. Aqui tem um cipó-chumbo, ele se gruda em outras plantas e ele consegue retirar a seiva delas. Esse cipó ele não tem clorofila, então ele não consegue fazer fotossíntese. Os nutrientes dele são retirados de outras espécies. Então é como se ele enfiasse raízes no tronco das árvores e sugasse a seiva. A gente também tem endoparasitas que estão dentro dos organismos. Esse dentro pode ser em cavidades, como as lombrigas, as tênias, né, conhecidas como solitárias. Aqui a gente tem uma lombriga no intestino. Ou elas podem ser endoparasitas intracelulares, como é o caso dos parasitas da malária. Aqui a gente vê uma hemácia, uma célula vermelha do nosso sangue, que transporta oxigênio, e aqui a gente vê plasmódiums, que são são organismos causadores de alguns tipos de malárias diferentes, dependendo da espécie de plasmódium. Aqui dá pra gente ver 3 dentro de uma hemácia só. Os parasitas acabam atuando como agentes de seleção natural. Por quê? Porque eles levam à morte de vários indivíduos de uma mesma espécie se eles estão juntos. Então, no caso do coronavírus, que é um parasita, porque vírus dependem de células dependem da maquinaria das células para sobreviverem. Então, eles são parasitas obrigatórios, intracelulares. Eles dependem dos seres vivos para viver. Então, no caso dos humanos, quando a gente está muito aglomerado, eles conseguem passar de um ser humano para o outro e se proliferar muito mais. Levam vários seres humanos à morte, como a gente tem visto na televisão, e acaba tendo um controle populacional. Então, os animais, no caso, que não têm acesso a medicamentos no meio da natureza, se surge um vírus que atinge eles e esses animais vivem num rebanho, por exemplo, grande parte do rebanho vai morrer, diminui muito a população, tem um equilíbrio. Depois essa população volta a crescer, é claro, mas momentaneamente ela é diminuída. Predatismo, que é uma interação também positiva para um, negativa para outro. É a relação entre predador e presa. Um leva à morte da outra espécie sempre. Diferente dos parasitas, que podem levar à morte, mas não quer dizer que vão. É uma relação dinâmica entre as populações. Então a gente vê diferentes formas de predação. Aqui uma planta predando uma aranha. Então a planta carnívora, ela vive em solos pobres em nitrogênio. Então como que ela faz para obter o nitrogênio dela? É como se ela caçasse. Ela fica com a boquinha aberta, pelo menos nessa espécie, né, da Dioneia, e quando o inseto ou pequenos anfíbios tocam alguns pelinhos dessa planta, né, da boca dessa planta, ela fecha de uma vez e digere o animal. Então, ela mata o animal. Depois a gente vai ver melhor esses movimentos das plantas lá pra frente, quando a gente vai estudando botânica. As águias, os gaviões, falcões que conseguem pescar e levar o peixe, leva o peixe pro ninho, mata e come. A relação é bastante dinâmica. Então, quando uma população de presa está muito grande, a população de predador pode crescer também. Uma coisa que é importante a gente salientar é que não necessariamente o ápice de uma população vai estar com o declínio exagerado da outra. Então, o pico não vai encontrar necessariamente com os vales do número de indivíduos. Mas o que acontece?
Aqui foi contabilizado o número de indivíduos por muitos e muitos anos, quase 100 anos. E foi visto que, quando a população de lebre cresce, ela permite por um espaço de tempo que a de lince cresça, porque o lince come as lebres. Se tem mais lebre, tem mais alimento para o lince, então a população dele pode crescer. E aí vai diminuindo a população de lebre, vai diminuindo. Depois de alguns anos, a gente vê que com a diminuição do número de lebres, a gente começa a ter uma diminuição ao mesmo tempo do número de linces. Então acaba o alimento para esses linces, eles começam a competir por alimento e começam a morrer. E assim sucessivamente. Então aí tem poucos linces e poucas lebres, mas quando tem bem poucos linces, elas podem voltar a se reproduzir em grande escala, e os linces da mesma forma. Em geral, uma coisa que é importante a gente notar é que a população de presa geralmente tem que se reproduzir mais rápido que a de predador, senão o predador come todas as presas e fica sem alimento e morre. Herbivoria é uma relação igual a de predatismo, só que envolvendo plantas. Então, a planta geralmente é prejudicada porque ela pode morrer totalmente e os animais são beneficiados. Então, os cabritinhos vão lá, arranca tufo de grama, pode arrancar a grama inteira e comer até a raiz. A planta morreu, mas o cabritinho está vivo. Esclavagismo ou sinfilia é uma interação positiva para um organismo, negativa para o outro. É quando uma espécie faz a outra de escrava, ou seja, ela se aproveita das atividades de outra espécie. O prejuízo é gasto porque essa outra espécie gasta tempo e energia gerando os recursos e a outra espécie vai lá e simplesmente rouba tudo. É o que acontece no caso dos cucos. A mamãe cuco não faz um ninho. Ela vai no ninho de outros passarinhos e bota o ovo dela sem que a mamãe passarinho perceba. E o cuco ele tem um período de chocamento bem mais curto. Então ele nasce antes dos passarinhos dos outros ovinhos que estavam lá botados no ninho. E o que o filhotinho de cuco faz? Ele vai fazendo todo o esforço do mundo e ele pega e ele joga os ovos originais daquele ninho para fora. Então esses ovos podem cair na água, eles podem ser quebrados, comidos por outros animais. Por quê? Quando ele elimina todos os verdadeiros filhotes, ele consegue ter muito mais alimento. E como a mamãe passarinho foi lá, chocou o ovo e nasceu um passarinho, nem sempre ela vai conseguir, nem todas as espécies têm a capacidade de perceber que aquele filhotinho que ela está criando não é dela, até porque foi ela que chocou. Então, o cuco ele faz a mamãe de escrava, porque ela não é da mesma espécie que ele. Ele está se aproveitando dos recursos dela enquanto ele está matando os filhotes dela. Abelha-limão é uma espécie de abelha que ela não vai por aí nas flores bonitinha. Ela invade os ninhos de outras abelhas, invade as colmeias. Ela chama limão porque ela libera uma molécula que tem cheiro de limão, confunde as formigas lá dentro, causa uma certa confusão. E ela consegue roubar todo o pólen, néctar e a cera dessas colmeias, podendo levar as colmeias à morte por fome ou durante o ataque, que ela vai matando as outras abelhas. E um caso interessante é que já foi visto alguns macacos sequestrando filhotes das mamães macacas e eles só devolvem para elas assim que elas derem comida para eles como forma de pagamento, como sequestro. Ou que a gente vê muito em vídeo no YouTube, macaco roubando óculos de turista para ganhar um pacote de salgadinho em troca. Então também é uma forma de esclavagismo. Nós estamos sendo feitos de besta pelos macacos. Comensalismo é uma interação positiva para um indivíduo, neutra para o outro. Então é quando, por exemplo, uma das espécies aproveita dos restos de comida da outra. E ela não é beneficiada nem prejudicada. No caso
das anêmonas e do peixe-palhaço. Pode ter casos que ambos sejam beneficiados. Então, o peixe-palhaço se abriga nas anêmonas, porque elas soltam compostos urticantes nos animais, né? Então os animais não conseguem tocar as anêmonas com facilidade, mas o peixe-palhaço não sofre com esse efeito. Então ele consegue se esconder lá dentro, ter abrigo, e a anêmona pode se aproveitar dos restos alimentares, mas nem sempre. Humanos e urubus. É uma interação que a gente vai, joga resto de carne no lixo, então pra gente tanto faz, mas para os urubus é a comida, então eles se beneficiam disso, por isso que eles vivem nos lixões. Tubarões e rêmoras. O tubarão come e os restos da caça dele, as rêmoras que ficam presas nele vão lá e se alimentam e voltam, ficam presas nele para depois pegar mais comida. Então elas não estão presas nele porque elas precisam morar nele, elas estão presas nele porque ele é uma fonte fácil de comida. Elas não precisam sair por aí caçando ou procurando restos. Ela vai ter sempre resto de comida porque ela está sempre lá no tubarão. Inquilinismo, outra interação positiva neutra. É quando uma espécie só se abriga em outra, então ela só usa de casa. Como João de Barro em árvores, então ele se beneficia porque ele tem o ninho dele, mas para a árvore tanto faz ele ter um ninho lá. Esquilinho aproveitando dos buracos que tem na árvore, então é comum algumas espécies de árvores terem buracos normalmente no tronco, eles só vão lá e moram no buraco. Aranhas fazendo teia entre as árvores, então ela se aproveita do espaço entre galhos, entre folhas, para fazer a teia dela e capturar insetos, mas para a árvore tanto faz. Epifitismo seria basicamente o inquilinismo, só que entre plantas. Então, uma espécie de planta se apoia na outra para ter mais acesso à luz e às vezes à água da chuva, mas ela não causa nenhum prejuízo. Então, ela não é parasita, ela não suga a seiva da outra, ela só usa a raiz para se apoiar, como o caso de orquídeas, bromélias, samambaias. Então elas podem crescer em cima de outras árvores. Elas estão lá só aproveitando para pegar a luz do sol mais perto do céu, né? Senão elas cresceriam no chão, ficariam na sombra e teriam menor chance de conseguir esses alimentos, certo? Mas a árvore não é prejudicada por estar segurando essas outras plantas. Forésia, uma interação pouco comum da gente ver, mas é uma interação que é só de transporte. Então, uma espécie é transportada por outra sem que seja prejudicada, como é o caso de alguns ácaros ou até pseudoescorpiões, que é uma espécie de aracnídeo, que podem grudar nas patas de alguns pernilongos, alguns mosquitos. Esse pernilongo sai voando, carrega ele para outro lugar, onde ele pode conseguir alimento. Barata, por que todo mundo fala que barata é suja, um animal nojento? Ela pode ir no esgoto e nos pelos das patas dela, né? Elas podem carregar várias bactérias e quando ela passa no seu prato de comida que você deixa fora da geladeira, ela distribui essas bactérias por lá. E é muito comum a forésia entre plantas. Então, os carrapichos, e aqui tem uma semente de picão. Elas grudam na calça ou nos pelos dos animais, são transportadas para outro lugar, caem lá e nasce. Ela não prejudica o animal nem nada, ela só está sendo carregada tranquila. Mutualismo é uma interação positiva para ambos e é obrigatória para pelo menos uma das espécies envolvidas. Se os organismos se separarem, uma das espécies, pelo menos, vai morrer. Ela não tem como existir. Aqui são aqueles rizomas que a gente já viu na aula de fixação do nitrogênio. Então, algumas cianobactérias que entram nas células das raízes de leguminosas. Então, ela entra na célula, mas ela não é um parasita. Elas formam esses bolsões e ela consegue captar nitrogênio do ar e incorporar no solo.
ou diretamente na raiz, né? Tem algumas intracelulares, mas tem outras que conseguem ficar fora das raízes. Então elas vão liberando nitrogênio e a planta já pega o nitrogênio e usa para ela. Então ambas são beneficiadas para se multiplicarem. Só que essas leguminosas elas podem até conseguir sobreviver sem ter essas cianobactérias no solo, mas as cianobactérias não vão conseguir, principalmente aquelas intracelulares. Líquens, que a gente vê aqui, são associações entre fungos e algas ou cianobactérias. O fungo, ele dá a umidade e as algas e cianobactérias fazem fotossíntese e dão alimento para o fungo. Então, um dá umidade, o outro dá alimento. O fungo dá todas as condições de moradia e eles trocam nutrientes entre si. Pode ser que o fungo também produza alguns nutrientes que as cianobactérias não consigam, então ele dá para ela. E aí fica essa troca de nutrientes que é benéfico para ambos. Então, isso que cresce no tronco de árvores é uma associação entre fungos e algas, e também isso seria um caso de inquilinismo. Então, é mutualismo entre o fungo e a alga, mas seria um inquilinismo entre a árvore e o líquen. Por quê? Porque o líquen está só lá morando no tronco da árvore, não causa nenhum problema para ela, está lá de boa. Protocooperação também é benéfico para ambos, ou seja, essas espécies, as duas têm vantagem na associação, mas ela não é obrigatória. Ambas as espécies podem ficar separadas e sobreviver normalmente, como, por exemplo, esses pássaros que comem carrapatos desses animais, como, por exemplo, ruminantes. Então a gente vê passarinho em cima de vaca, ele tira o carrapato dela, o carrapato é um parasita, ele elimina o parasita dela, então a vaca se beneficia e o passarinho come o carrapato, então ambos têm lucro. Aqui um jacaré e um passarinho. O passarinho fica comendo o resto de comida nos dentes do jacaré. E por que o jacaré não come passarinho? Olha o tamanho do passarinho pro tamanho do jacaré. Tipo, praticamente nada de energia que ele vai conseguir. E ele acaba percebendo também que é benéfico para ele. Então ele fica com os dentes limpos, sem ter nenhum tipo de problema, infecção, nada. E o passarinho consegue alimento. Formigas e pulgões. Os pulgões, eles sugam a seiva elaborada das plantas, né, que é a seiva que é rica em açúcares, e eles fazem um cocôzinho deles que é muito rico em açúcar. E as formigas gostam de se alimentar dessas fezes, desses excrementos. Então, as formigas fornecem proteção para esses animais. Certo? Elas impedem que outros insetos ou os comam, como as joaninhas. Joaninha ama comer pulgão, mas a formiga vai lá e bate na joaninha, porque ela quer comer o cocô do pulgão. Então o pulgão tem proteção e a formiga tem cocô docinho para comer. É benéfico para ambos, no caso. Aqui, anêmona de novo e algumas lagostas, por exemplo. Essas lagostas, elas entram em conchas, né? Que algumas produzem, outras roubam, e as anêmonas podem se fixar nessas conchas. Fornece proteção, e aqui nesse caso, sempre que elas estão aqui, está em movimento, então o bicho está se mexendo, ela está sempre em áreas novas, podendo pegar alimentos novos, e ela pode se aproveitar dos restos de alimento dele. Então é bastante benéfico para a anêmona também, ficar nesse caso de movimento. De certa forma, a gente já viu todas essas relações interespecíficas. Elas podem ser negativas ou desarmônicas, ou seja, tem prejuízo para alguma das espécies, e quando tem prejuízo para ambas as espécies, competição. Quando só uma das espécies é prejudicada, predatismo, parasitismo, esclavagismo ou amensalismo. Então, uma das espécies pode ser beneficiada, mas uma delas é prejudicada, então é desarmônica. As positivas ou harmônicas, elas podem ser com benefício para as duas espécies ou benefício para uma espécie e neutra para outra, certo? Benéfico para uma espécie só.
Comensalismo, inquilinismo, forésia, epifitismo. Benéfico para as duas. Mutualismo, protocooperação. Mutualismo é obrigatório, protocooperação não. Certo? E a gente também ouve falar de uma relação chamada simbiose. O que significa simbiose? Quer dizer que uma espécie depende muito da outra para a sobrevivência. Não necessariamente quando separadas elas morrem, mas geralmente elas têm uma grande dependência entre si. Quais são as relações simbióticas? Mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo. Certo? É só uma forma, um outro nome que engloba várias relações. E agora nosso último conteúdo dessa aula, sucessão ecológica. As populações de uma comunidade elas podem ser substituídas ao longo do tempo. Isso pode acontecer naturalmente, como uma lagoa sofrendo assoreamento, ou seja, a chuva vai trazendo terra, lama para a lagoa até que cobre a lagoa e a lagoa se seca. Então não tem mais a comunidade da lagoa. A lagoa está seca, ficou um solo encharcado, vai vir, sei lá, um mangue, por exemplo. Ou quando um vulcão entra em erupção, mata toda a comunidade que estava ali em volta, mata todas as plantas, os animais. E algumas vezes pode matar ilhas inteiras, por exemplo. Aí vai ter que vir uma sucessão, indivíduos novos colonizarem aquele lugar, certo? Queimada espontânea, acontece, normal. Então, trovão caindo numa árvore seca, como aconteceu na Austrália, né? Então, os fogos da Austrália que tiveram em 2019, fogos espontâneos, é um processo normal de sucessão. Só que, apesar de ser normal, não quer dizer que não é assustador às vezes. Então, o do ano passado foi muito, muito intenso. Da mesma forma aqui no Brasil, é normal ter queimada aqui no Brasil. Só que o que acontece? O povo se aproveita e joga bituca de cigarro, ou fazendeiros queimam para preparar o solo para cultivo. Isso não é normal. Então é normal quando cai um raio, alguma coisa do tipo, certo? Então queimadas espontâneas acontecem, mas não tem como a gente defender ela, igual estava acontecendo ano passado no governo, todo mundo falando, mas sempre teve queimada. Sim, mas elas aumentaram muito por causa da agropecuária. São coisas bem diferentes. Chuvas intensas que alagam tudo e matam os animais, né? Aí tem deslizamento de terra, o deslizamento do barranco mata animais, mata plantas, etc. E a gente tem também uma comunidade clímax. O que é essa comunidade clímax? O que significa? Quer dizer que nas condições daquele ambiente tem a maior biodiversidade e a maior biomassa possível. Então, aquela comunidade é muito estável. Ela está lá, ok, se você não mudar a temperatura, a umidade, a luminosidade, o nível de nutrientes, ela vai continuar tendo muitas espécies de plantas, animais, etc., e vai ter muita matéria orgânica lá, tanto incorporada nos seres vivos quanto em folhas secas no chão. E elas ficam em equilíbrio dinâmico, igual a gente viu com o lince e as lebres. Então um aumenta, o outro pode aumentar também, aí um diminui, o outro diminui. Elas ficam nesse equilíbrio dinâmico. Por que a gente chama de equilíbrio? Não tem uma grande variação. Porque é dinâmico, porque não fica parado lá. Uma hora ambos crescem, outra ambos diminuem, outro um cresce, outro diminui e assim em diante. Então elas estão numa faixa de equilíbrio, mas as populações variam. Tem uma enorme biodiversidade nessa comunidade. Então tem muitas espécies de plantas. São grandes biomas formados lá, né? Grandes variedades de nichos ecológicos. Então a gente tem animais e plantas de comportamentos diferentes para explorar o máximo de recursos possíveis, tentando até diminuir a competição interespecífica entre eles. Tem teias alimentares complexas. Então a gente tem vários e vários níveis tróficos, com vários animais como consumidores primários diferentes, vários consumidores secundários diferentes, várias cadeias alimentares entrando em contato entre si,
certo? Então, uma relação muito complexa nesse ambiente, porém equilibrada. E toda a matéria orgânica gerada pelos produtores e o oxigênio são consumidos lá dentro. Então, a gente tem três parâmetros numa equação. A gente tem a produtividade bruta, que seria toda a produção de matéria orgânica que uma planta faz, certo? Então ela pega a energia do sol e converte em matéria orgânica. A gente tem produtividade bruta. Produtividade líquida é aquilo que sobra, ou seja, sobra do metabolismo dela e ela pode passar para os demais seres vivos. Mas nesse caso, a gente está falando da produtividade líquida de toda a comunidade clímax. E tem a respiração da comunidade. Então, todos os macacos, os pássaros daquela floresta vão respirar. As plantas produzem oxigênio, né? Elas liberam oxigênio e produzem matéria orgânica. Elas consomem uma parte e todos os animais da floresta consomem todo o resto. Não sobra basicamente nada fora. Por quê? Porque essa comunidade está muito equilibrada, tá muito tranquilo para ela, certo? Não sobra matéria orgânica para sair distribuindo por aí. E outra forma de mostrar uma comunidade clímax são os recifes de corais, né? São comunidades muito complexas, com uma biodiversidade enorme. Olha o tanto de cores de peixes e de corais diferentes que a gente pode encontrar, certo? E é importante lembrar que plantações tipo cana-de-açúcar e eucalipto não são comunidade clímax. Por quê? Não tem biodiversidade, você só vai ter cana lá. Tem interferência humana, então ela não vai estar estável. Ela não tem estabilidade comunitária. Ela não tem animais lá. Por quê? Porque o ser humano espanta todos, só vai ter cana-de-açúcar, não vai ter alimento para eles. A produtividade líquida, nesse caso, é elevadíssima, já que não vai ter competição com erva daninha. O ser humano está constantemente adubando, dando nutrientes, regando, etc. E também não vai ter herbivoria, porque os animais são afugentados, como colocando espantalhos nas plantações de milho, etc. E essa comunidade ela não se mantém com os recursos do local. Necessita da interferência humana. Mas aí ela tem uma produtividade líquida muito grande, porque não vai ter os indivíduos lá consumindo. Ela consegue produzir muita e muita e muita matéria orgânica. Sucessão primária, quando que ela acontece? É quando uma comunidade ela é desenvolvida do zero, aonde não tinha vida antes ou tinha pouquíssimas formas de vida, como ilhas que são formadas em vulcões submarinos. Às vezes você tem um maremoto e sobe, tem uma elevação de uma montanha ou de um vulcão. Esse vulcão acabou de sair de lá, ele entra em erupção, derruba a lava queima tudo, não vai ter nenhum ser vivo lá. Mas com o tempo começa a ter bactérias colonizando a região. E o que acontece? Que seria essa fase da ecese, que é uma das fases para essa sucessão primária. Então, líquens e bactérias seriam as espécies pioneiras. Elas chegam nas rochas dessa ilha e começam a degradar essas rochas como organismos quimiosintetizantes. Então, elas vão usando as substâncias da rocha para sobreviverem. Isso vai criando uma camadinha de solo. E aí já permite a série, que seria quando algumas plantas pequenas, alguns arbustos e animais já conseguem viver lá. Então um passarinho passa voando sobre essa ilha, faz cocô, cai uma semente nesse pequeno solo gerado. Essa semente tem condição de brotar e gerar um arbusto. Esse arbusto começa a atrair mais pássaros para a região, etc. Até que um dia ela chega no clímax. Então ela desenvolve toda uma comunidade lá. Não quer dizer que porque a região só tem arbusto que ela não está no clímax, tá? A gente tem os pampas aqui no Brasil, que é um tipo de bioma que ele é dominado por arbustos, assim como a região da tundra ou da taiga, se eu não me engano, cheia de árvores pequenas, arbustos. Então ela está no clímax, só que ela não tem árvores grandes, mas ela tem uma grande biodiversidade dos arbustos lá, tem vários animais pequenos na região.
Aqui a gente vê já uma, uma ilha vulcânica com uma comunidade clímax estabilizada, uma pequena floresta, que é no vulcão Krakatoa, que é esse que a gente está tendo agora é filho do Krakatoa, que entrou em erupção em 1880 e pouco. Ele entrou em erupção, destruiu toda a ilha e aí precisou de os seres degradarem a rocha, etc. Outros lugares de sucessão primária é lugar que só tem pedra. Então, mesmo que não seja de origem vulcânica, ou dunas de areia, onde outros seres vivos não conseguem sobreviver. Então, como que acontece? A gente tem a rocha nua, por exemplo, vem os líquens, que seria associação de algas com fungos, e começam a decompor essas rochas, né, no processo, na etapa da ecese. Depois vem a série, que pode ser mais precoce ou mais adiantada, que a gente já tem um pouco de solo e já começa a crescer algumas coisas. E o clímax, ó, várias espécies diferentes de plantas e animais que não foram representados aqui. Sucessão secundária, como que ela acontece? Desenvolve uma comunidade onde já tinha outra comunidade, ela só foi substituída. Então já tinha ser vivo lá. Aconteceu alguma coisa que eles morreram e aí outra comunidade toma o local. É o caso do desmatamento. Então, para a agropecuária, o pessoal da cana-de-açúcar, por exemplo, o pessoal da soja, vai lá e corta todas as árvores da região. O IBAMA percebe, multa e proíbe ele de cultivar na região. O que acontece? Toda aquela comunidade já tinha sido destruída, todas as árvores cortadas, mas como eles estão proibidos de plantar lá, as sementes que estão na região já brotam e depois de uns 10, 15 anos já atingiu a comunidade clímax de novo. É um processo muito mais rápido do que a sucessão primária. Sucessão primária você tem que degradar a rocha ou ter condições na areia para crescer, etc. Isso daqui pode demorar centenas, milhares de anos a sucessão primária. A secundária não, já tinha uma comunidade lá, só chegou outra. Pode ser uma outra comunidade igual ou uma comunidade completamente diferente. No caso do assoreamento. Então a gente tem uma lagoa, teve o desmatamento da mata ciliar e isso propicia que caia muita terra na lagoa. A lagoa vai sendo coberta por terra e o que acontece? A vegetação começa a crescer nesse solo encharcado, até que chega uma hora que todos os peixes, anfíbios de lá não conseguem mais sobreviver porque não tem água, mas as árvores conseguem se instalar lá e são uma comunidade completamente diferente. Era uma comunidade aquática, agora é uma comunidade terrestre. Queimadas, como nos casos que teve queimadas, tem queimada no cerrado. Então tem espécies adaptadas para queimada no cerrado. Tem árvores cuja semente só brota depois que ela for queimada. O ipê é uma semente que, se você, quando ele sofre processo de queimagem, claro que não queimar 100%, né? Só queimar uma camadinha de leve facilita o brotamento. As espécies pioneiras, nesse caso, da sucessão secundária, são as plantas. Não são bactérias, fungos, líquens. As plantas já conseguem se estabelecer. E ela pode retomar características parecidas com aquelas antes da interferência, ou pode ser um ambiente completamente diferente, como no caso dos rios. Né? Aqui no exemplo abaixo. São fotos desse ano sobre as queimadas na Austrália que a gente teve no ano passado. Então olha a sucessão secundária. A gente já tem muitas gramíneas, alguns coqueiros crescendo, aonde a floresta foi completamente destruída, e a gente tem árvores que não morreram, não chegaram a morrer, que estão rebrotando. Então é uma coisa muito legal da sucessão secundária. Chernobyl foi tudo destruída para construir uma cidade e colocar a usina nuclear. Teve vazamento lá, evacuou todo mundo por causa da radiação, e aí as plantas começaram a retomar o local. Claro, plantas que conseguem sobreviver em maiores níveis de radiação. Tem muitos lobos hoje em dia nessa região, então ela se restabelece. Um shopping em Bangkok, ele foi abandonado,
teve várias e várias chuvas fortes, quebrou o telhado e teve inundação. Lá, com a inundação, não sei se já tinha carpa lá, se a carpa veio de algum rio, mas elas conseguiram dominar o shopping e agora é uma comunidade lá. O shopping está abandonado e essas carpas vivem livremente nesse andar do shopping. E tem plantas que crescem lá, tem vários fitoplânctons, zooplânctons, já é uma comunidade bem estabelecida. E é claro, as plantas brotando no asfalto. Então o asfalto racha por causa do sol, alguma coisa assim, e uma semente que estava lá embaixo consegue brotar e se reproduzir. Ou uma semente que está lá embaixo consegue brotar, rachar o solo e crescer, etc. Espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida pode falar comigo. Abraço e façam a lista.